Imagine se, da noite para o dia, a própria ideia de Deus sumisse da mente de todo mundo na Terra. Sem orações, sem escrituras, sem memória de fé. Apenas um vazio espiritual e silencioso. Cruzes viram formas sem sentido. Igrejas, relíquias vazias e palavras como amém ou graça perdem todo o significado. O mundo segue em frente, sem perceber o que falta. A história sutilmente reescrita, conflitos e arte despojados de suas raízes sagradas. Apenas uma pessoa se lembra, uma alma solitária, com o fardo da memória de uma fé perdida. Para essa pessoa, toda conversa é estranha, toda interação, um lembrete da amnésia da humanidade. Ela carrega o peso de cada hino e oração esquecidos, uma biblioteca viva em um mundo que não entende mais. O verdadeiro silêncio não é a ausência de Deus, é a memória esquecida da humanidade sobre ele. A cidade acorda sob um céu cinzento, sua gente apressada nas rotinas, rostos inexpressivos, olhos frios. A chama de algo maior se apagou. Gentileza é estratégia, esperança é truque para lidar com a vida, moralidade é contrato. Catedrais e capelas são monumentos vazios, seus vitrais projetam cores sem sentido. Imagine andar por essas ruas como o único que se lembra. Uma cruz é só moda, parábolas trocadas por histórias de autossuficiência e compaixão substituída por indiferença. O fio invisível da graça compartilhada se rompeu. Só resta o puro interesse próprio. Isso não é caos, mas um horror sutil. Um mundo movido pelo embalo, desprovido de alma ou propósito. Neste deserto espiritual, uma pessoa percebe que está completa e assustadoramente sozinha. Tentei me acalmar, mas o pavor tomou conta. Isso não era apenas perder um livro. Algo estava profunda e inexplicavelmente errado. O mundo, de repente, parecia mais frio, mais vazio, como se uma peça vital tivesse sido roubada. A busca de Elias se torna frenética, mas a Bíblia sumiu como se nunca tivesse existido. O silêncio em sua casa é antinatural, pesado com a perda. Meu dia começou como outro qualquer. Luz do sol, café e a busca pela minha Bíblia. Mas ela tinha sumido. Não estava apenas fora do lugar. Havia sido apagada. Eu revirei meu apartamento com o coração disparado, mas não encontrei nada. Aquele livro era minha âncora, meu consolo. A ausência dele parecia um buraco na realidade. O mundo digital foi varrido, sem vestígios da figura central de 2 milênios. Elias encara o vazio, o mundo exterior inalterado, mas sua realidade estraçalhada. Ele não está apenas sentindo falta de um livro, ele está testemunhando o apagamento de Deus da existência. Nesse momento, Elias sente uma solidão tão profunda que é como se estivesse se afogando no silêncio. Em pânico, peguei meu celular. Talvez o aplicativo da Bíblia pudesse me salvar. Mas o aplicativo tinha sumido. Sem vestígios, sem registro, nem mesmo na loja de aplicativos. Procurei por Bíblia, Escritura, Evangelho, nada. Tentei a internet. Jesus Cristo. Apenas história antiga. Nenhuma menção à fé, nada de sermões, nenhuma arte. Movido pelo desespero, Elias corre para a cidade procurando provas de que não está sozinho. Ele pergunta a um empresário: "Você conhece Jesus?" O homem ri. "É algum influencer?" Nenhum reconhecimento, nenhuma memória, apenas confusão e desdém. Elias tenta de novo, perguntando a estranhos, mas só recebe olhares vazios e encolher de ombros. O nome não significa nada. A fé é um fantasma que só ele se lembra. A esperança de que isso seja um mal-entendido se dissolve, substituída por uma certeza arrepiante. Elias está sozinho, a multidão fluindo ao seu redor. Seu mundo à deriva. Ele é a última testemunha de um Deus esquecido, perdido em um mundo que não consegue mais se lembrar. Ele encostou a testa no vidro frio da janela. Uma única palavra sussurrada escapando de seus lábios. Uma pergunta dirigida ao vazio esmagador. Como?
Uma nova onda de pânico, mais fria e cortante que a primeira, tomou Elias. Ele precisava ir a um lugar onde sabia que encontraria respostas, um lugar construído como um testemunho da própria memória, que agora parecia apagada. A igreja. A sua igreja. O antigo prédio de tijolos, a poucos quarteirões de distância, com sua torre alta e acolhedora, e as portas de madeira familiares e desgastadas. Era um santuário, um lugar de certeza. Com certeza, lá ele encontraria outras pessoas. Ele encontraria seu pastor, seus amigos do grupo de jovens, as senhoras idosas que sempre se sentavam no primeiro banco. O próprio prédio seria um monumento desafiador contra essa amnésia súbita e rastejante. Tinha que ser. Ele começou a correr, seus pés batendo no asfalto, sua respiração ofegante enquanto ele abria caminho pela multidão indiferente. De longe, tudo parecia normal. A torre se erguia alta contra o céu da manhã, uma silhueta familiar. Mas, à medida que ele se aproximava, os detalhes começaram a gritar que havia algo profundamente errado. O vibrante mural de avisos da comunidade perto da entrada, geralmente repleto de anúncios de confraternizações, estudos bíblicos e campanhas de caridade, estava completamente vazio. Os canteiros de flores bem cuidados que ladeavam a passarela estavam tomados por ervas daninhas, suas cores opacas e tristes. E então, ele viu o grafite. Letras cruas e raivosas estavam pichadas nos tijolos, manchando o espaço sagrado. Religião é uma prisão, declarava uma em tinta preta irregular. Seja seu próprio Deus, gritava outra em vermelho berrante. Não eram marcas de simples vândalos, pareciam epitáfios rabiscados em uma lápide. Ele alcançou as pesadas portas principais e empurrou. Elas estavam trancadas. Ele sacudiu as maçanetas. Um gesto inútil e frenético que apenas amplificou o silêncio lá de dentro. Ele espiou por uma janela empoeirada na lateral do prédio, com as mãos em concha ao redor dos olhos, para bloquear o brilho. O interior estava escuro e parado. Partículas de poeira dançavam nos finos feixes de luz que perfuravam a escuridão. Os bancos, antes cheios de uma congregação vibrante, estavam em desordem, alguns derrubados como se em uma luta violenta. Uma espessa camada de poeira cobria tudo, sugerindo um lugar que havia sido abandonado não por um dia, mas por anos. O ar de abandono era sufocante, uma manifestação física do vazio espiritual que havia atingido o mundo. Aquilo não era mais uma casa de adoração, era um museu de uma fé morta. Seus olhos foram atraídos para a frente do santuário, para o lugar onde o altar deveria estar. E lá, ele viu a grande cruz de madeira, o símbolo máximo de sua fé, o emblema de sacrifício e redenção, não estava pendurada em seu devido lugar. Estava caída no chão, meio envolta em sombras, quebrada e descartada em meio aos escombros. Tinha sido derrubada. A visão foi um golpe físico, tirando o ar de seus pulmões. Era a confirmação final e inegável. O mundo não havia apenas esquecido Deus. Ele havia ativamente derrubado seus símbolos, profanado suas casas e celebrado o silêncio. Tropeçando para longe da igreja profanada, Elias sentia-se como um fantasma assombrando a sua própria cidade. O mundo era agora uma terra estrangeira, e ele era um viajante sem mapa ou dicionário. Cada interação normal era carregada de um subtexto aterrorizante. Ele viu um político em um telão gigante em uma praça pública, falando de progresso e potencial humano, mas o discurso era vazio, desprovido de qualquer apelo a uma autoridade moral superior. Ele ouviu pessoas discutindo em uma esquina, suas palavras afiadas e cruéis, não suavizadas por qualquer conceito de graça ou perdão. Toda a estrutura da sociedade, antes invisivelmente sustentada por uma ética judaico-cristã compartilhada, embora muitas vezes ignorada, agora parecia repousar apenas na natureza humana bruta e indomada. Era uma base terrivelmente frágil. Ele se viu caminhando em direção a um parque,
buscando um lugar tranquilo para pensar. Mas mesmo ali, a mudança era palpável. Ele viu uma mãe repreendendo seu filho, não por ser indelicado, mas por ser ineficiente. Compartilhar seu brinquedo só atrasa sua brincadeira, ela disse, sua lógica fria e pragmática. A própria linguagem havia mudado. Palavras como alma, espírito, bênção e pecado haviam desaparecido do vocabulário comum. Eram ecos em sua mente que não encontravam ressonância no mundo ao seu redor. Ele sentiu uma vontade avassaladora de gritar, de berrar a história da criação, da queda, da cruz, para quem quisesse ouvir, mas os rostos vazios e incompreensíveis que ele já havia encontrado o detiveram. Como você explica cores para um mundo que só viu tons de cinza? Essa nova realidade era um mundo de superfícies, sem profundidade. As pessoas buscavam a felicidade, mas era uma felicidade fugaz, derivada do consumo e da distração. Buscavam significado, mas apenas na realização pessoal e no acúmulo de riqueza. A grande narrativa abrangente que dava contexto ao sofrimento e propósito à existência havia desaparecido. Sem ela, a vida era reduzida a uma série de momentos desconectados. Um imperativo biológico para sobreviver e reproduzir, sem qualquer sentido último. Elias observou um jovem casal rindo em um banco e sentiu uma profunda tristeza por eles. Eles estavam vivendo em um quarto lindamente decorado, sem janelas, inconscientes do vasto céu estrelado do lado de fora das paredes de sua percepção. Ele sentou-se em um banco, o barulho da cidade diminuindo para um zumbido surdo em seus ouvidos. Ele estava completamente sozinho. A solidão era mais do que apenas a ausência de amigos ou familiares que compartilhavam suas crenças. Era um isolamento fundamental, existencial. Ele era a última pessoa a se lembrar de uma canção que o resto do universo havia parado de cantar. O peso dessa memória era imenso. Era a memória do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, do consolo do Espírito Santo. Era um tesouro, mas também um fardo de peso quase insuportável. Em um mundo que havia esquecido Deus, a fé não era mais uma fogueira comunitária para se aquecer. Era uma única brasa tremeluzente que ele tinha que proteger do vento, sozinho. O ar estava espesso, impregnado do cheiro de mofo, poeira e coisas esquecidas. Era um silêncio que não trazia paz, mas sim morte. Uma ausência completa de som, de vida, de espírito. Nada lembrava as memórias que ele tinha daquele lugar. Elias ficou parado logo dentro da porta, esperando os olhos se acostumarem à penumbra. Feixes finos de luz atravessavam as janelas sujas, revelando uma cena de total abandono. A mesa de boas-vindas, onde antes se viam boletins e inários, estava virada. Pedaços de papel cobriam o chão como folhas mortas. O ar era gelado, um frio que penetrava até os ossos, mas não vinha da temperatura. Era o frio do abandono, o calor da comunhão, a energia vibrante dos louvores, a reverência silenciosa da oração. Tudo tinha sido sugado dali, restando só uma carcaça vazia. Elias deu um passo hesitante, ouvindo o eco do próprio passo naquele espaço vasto e vazio. Cada som que fazia parecia uma profanação do silêncio profundo. Eu caminhei ao redor do prédio abandonado, sentindo meu coração pesado como chumbo no peito. As portas principais estavam trancadas, um obstáculo, mas minha necessidade era a chave. Achei uma entrada lateral, uma porta de serviço, dessas de manutenção, com a fechadura velha e enferrujada. Com um impulso que nem sei de onde veio, empurrei com o ombro, uma vez, 2 vezes. Na terceira, a madeira estalou ao redor da fechadura e a porta se abriu, rangendo como se fosse um túmulo sendo violado. Entrei, me esgueirando naquela escuridão e silêncio palpáveis. E Elias podia ouvir. O grito estava na poeira nos bancos quebrados no altar profanado. Estava na cruz estilhaçada. Era o grito silencioso e interminável de um mundo que perdeu o rumo e agora celebrava sua própria perdição. De joelhos nas ruínas da casa de Deus,
Elias sentiu o grito ecoar em seu próprio coração. Um clamor de perda por um mundo que já não sabia como chorar por si mesmo. O silêncio do mundo sem Deus, pensei, não é silencioso. Ele grita. Elias estendeu a mão trêmula e tocou a madeira áspera e partida. A cruz estava fria e sem vida. Ele pensou nas mãos que a construíram, na congregação que a ergueu, nas incontáveis almas que ali buscaram força. Pensou no significado dela, o encontro entre o amor divino e o sofrimento humano. Para o novo mundo, eram só 2 pedaços de madeira. Para ele, era tudo. Ele se ajoelhou ali, na poeira e no silêncio, sentindo o peso total da solidão desabar sobre si. O mundo não apenas esqueceu Deus, o rejeitou violentamente, arrancou sua cruz e lançou ao chão. Um soluço preso escapou de seus lábios. O primeiro som de luto verdadeiro a romper o silêncio morto da igreja. Meus olhos seguiram o vazio da parede até o chão. E lá estava ela. A cruz enorme, de madeira escura e pesada, deitada no chão. Não foi apenas retirada, foi jogada ali, tratada como um pedaço qualquer de madeira. Um dos braços da cruz estava partido, a rachadura bruta e irregular. Ela jazia ali, quebrada e desonrada, justamente onde deveria ser seu trono de glória. Aquela visão me atingiu como um golpe físico. Cambaleei para a frente, os joelhos fraquejando, e caí ao lado dela. Aquilo era mais do que um enfeite destruído. Era uma declaração. O maior símbolo de amor, sacrifício e esperança tratado como lixo. Em uma única imagem brutal, toda a minha nova realidade se concentrava. O olhar de Elias foi inevitavelmente atraído para a frente do santuário, para o espaço do altar e do púlpito. Ali era o coração da igreja, o centro de tudo. O púlpito, de onde a palavra de Deus foi proclamada por gerações, estava tombado de lado. O altar, onde a comunhão era servida em memória sagrada, coberto por uma grossa camada de poeira e teias de aranha, seu propósito esquecido. Mas foi a parede atrás do altar que prendeu sua atenção. Estava nua, descolorida no ponto onde antes pendia uma grande cruz de madeira. Restava só a marca, um fantasma do símbolo que já foi o centro da identidade daquela igreja. As perguntas pairaram no ar morto, sem resposta, absorvidas pela poeira e pelas sombras. Ele falava para um espaço vazio, para um céu vazio. As lágrimas vieram então, quentes e descontroladas, abrindo trilhas limpas no rosto sujo. Ele não chorava só por si, mas pela perda do mundo inteiro. Chorava pelos bilhões de almas agora à deriva, sem âncora, que viviam e morriam sem conhecer o conforto da graça ou a promessa da redenção. Chorava pela beleza perdida, pelos hinos que jamais seriam cantados, pelas orações que nunca seriam sussurradas. Chorava pelas crianças que cresceriam num mundo onde a maior história de amor já contada virou mito esquecido. Seu luto era um oceano vasto e vazio, e ele era só um homem chorando na praia. Suas lágrimas uma oferta inútil contra o vazio sem fim. Ele tombou para a frente, a testa encostada no chão frio e empoeirado, o corpo sacudido pelos soluços. Toda a força tinha ido embora, drenada pelo choque, pelo medo, e agora pela tristeza esmagadora. Não tinha plano, resposta ou esperança. Era apenas um jovem em um mundo que se tornou um lugar estranho. Nas ruínas da casa de Deus, cercado pelas provas de uma fé que agora só existia em sua lembrança, ele se entregou à escuridão. Não restava nada a fazer senão chorar. O silêncio do mundo gritava, e pela primeira vez, o próprio grito silencioso de Elias se juntou ao terrível coro, um ponto consciente de dor em um mundo anestesiado pelo esquecimento. Uma onda de desespero, tão profunda que parecia afogar, me tomou por inteiro. Era um desespero nascido do isolamento absoluto. Olhei para a cruz caída, para a madeira partida, e a poeira que a cobria, e um grito se arrancou do fundo do meu ser. Não foi um grito alto, mas um soluço quebrado, gutural, pura agonia, o som de um coração despedaçado. Deus.
sussurrei na sufocante quietude, o nome soando sagrado e proibido nesse novo mundo. Onde o Senhor está? O Senhor também foi embora? Esqueceu a gente como nós esquecemos do Senhor? O pó da igreja abandonada se assentava ao redor de Elias como um sudário. Ele continuava de joelhos, o frio do chão de pedra atravessando as roupas, um reflexo físico do gelo que havia tomado conta de sua alma. A visão da cruz partida diante dele era a confirmação final e brutal de sua nova e terrível realidade. Toda a esperança de que aquilo fosse um engano, um sonho ou uma loucura passageira tinha se despedaçado. Era real. O mundo havia esquecido, e nesse esquecimento, tornara-se hostil até à lembrança. O silêncio na igreja já não era só ausência de som. Era uma presença ativa, opressora, um peso que tentava apagar a última centelha de sua fé. Ele estava sozinho, um único enlutado no funeral de Deus na memória dos homens. Aquela carta. Ele ainda a tinha. Depois do retiro, ele a havia colocado em uma pequena caixa de madeira junto com outras lembranças. Um símbolo de sua promessa de juventude. A caixa estava em seu armário em casa, enterrada sob roupas velhas e lembranças esquecidas. Uma vontade súbita e inexplicável o dominou. Ele tinha que encontrá-la. Ele tinha que ler aquelas palavras novamente. Levantando-se rapidamente, ignorando a dor nos joelhos e a exaustão nos ossos, ele correu para fora da igreja. Ele não olhou para trás, para a cruz quebrada ou para os bancos empoeirados. Ele correu pelas ruas indiferentes. Um homem em uma missão desesperada, impulsionado pelo fantasma de uma promessa feita há muito tempo. A cidade ainda era o mesmo lugar frio e estranho, mas agora ele tinha um destino, um único ponto de referência em seu mundo sem rumo. Ele arrombou a porta de seu apartamento, com a respiração ofegante, e foi direto para o armário do quarto. Ele remexeu tudo com energia frenética, jogando para o lado casacos velhos e pilhas de revistas, até que a encontrou, uma pequena caixa de madeira escura. Suas mãos tremeram ao levantar a tampa. Lá, aninhada entre fotografias desbotadas e um buquê seco, estava a carta. Estava dobrada em um pequeno quadrado, o papel amarelado pelo tempo. Ele a desdobrou cuidadosamente, as dobras rígidas. Ele a levou para a sala, sentou-se no chão e no silêncio de seu apartamento solitário, com os sons da cidade sem Deus zumbindo do lado de fora de sua janela, ele começou a ler suas próprias palavras em voz alta, sua voz um sussurro trêmulo. Eu havia prometido aguentar firme, nunca desistir, ser uma luz mesmo que a escuridão parecesse cair ao meu redor. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, deitado no chão gelado, perdido na sua dor. O tempo parecia ter se dissolvido junto com todo o resto. Mas, eventualmente, a tempestade de lágrimas diminuiu, deixando para trás uma exaustão oca. Ele se levantou lentamente, seus movimentos rígidos, e sentou-se sobre os calcanhares, seu olhar ainda fixo na cruz quebrada. O desespero permaneceu, um manto pesado sobre seus ombros. Mas, por baixo dele, um sentimento diferente começou a surgir. Não era esperança, ainda não. Era uma memória de um tempo antes do grande esquecimento, um tempo em que sua fé não era um fardo solitário, mas uma alegria compartilhada. Ele se lembrou de uma noite, anos atrás, quando era adolescente em um retiro de jovens. A memória surgiu com surpreendente clareza. Ele estava sentado ao redor de uma fogueira, as chamas dançando e projetando sombras bruxuleantes nos rostos de seus amigos. O palestrante daquela noite os havia desafiado, pedindo-lhes para escrever uma carta para Deus, uma aliança, um voto pessoal de compromisso. Ele se lembrou da sensação do papel barato do bloco de notas e do lápis pequeno em sua mão. Ele se lembrou da seriedade de seu coração adolescente enquanto derramava seu desejo de seguir Cristo, custe o que custar. Ele havia escrito com uma paixão e sinceridade que agora pareciam distantes e intimamente familiares. Eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho. A visão permaneceu por mais um momento. A imagem daquele olhar amoroso e sacrificial, queimada para sempre em sua alma.
Então, tão suavemente quanto veio, ela se desvaneceu. Elias abriu os olhos, ofegante, como se estivesse emergindo de águas profundas. Ele estava de volta em seu apartamento. A luz estava normal. O vento havia sumido, mas tudo havia mudado. As lágrimas escorrendo pelo seu rosto não eram mais lágrimas de desespero, mas lágrimas de um amor avassalador, grato e fortalecedor. Mesmo que todos os outros esqueçam, eu não te esquecerei. Eu ainda te conheço. Eu ainda te amo. Enquanto as últimas palavras saíam de seus lábios, elas pairavam no ar, um apelo profundo e profético. Naquele momento, algo mudou no quarto. Um vento suave, vindo do nada, balançou as cortinas, embora a janela estivesse fechada. A única lâmpada no canto do quarto piscou, sua luz momentaneamente diminuindo e depois brilhando com um fulgor sobrenatural. O ar ficou parado, carregado com uma presença súbita e palpável. Elias fechou os olhos, oprimido por uma sensação que não sentia desde que o mundo havia mudado. Era a sensação de ser visto, de ser conhecido. O peso esmagador de sua solidão se dissipou, substituído por uma presença impressionante, aterrorizante, mas profundamente reconfortante. Os sons da cidade lá fora desapareceram. Os limites de seu pequeno apartamento se dissolveram. Ele não estava mais ajoelhado no chão de sua sala. Na escuridão por trás de suas pálpebras, uma visão começou a se formar. Não como um sonho, mas como uma realidade mais vívida e intensa do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Ele viu uma colina, escura contra um céu machucado e tempestuoso. Ele viu 3 cruzes, silhuetas nítidas contra a escuridão incomum. Seu foco foi atraído para a cruz central. Ele viu Jesus. Não era uma pintura ou uma estátua, era ele. Ele viu a coroa de espinhos pressionada em sua testa, o sangue misturado com o suor em seu rosto. Ele viu a agonia gravada em cada linha de seu corpo, as feridas abertas em suas mãos e pés. A visão era horrível, um retrato de sofrimento inimaginável. E ainda assim, quando Jesus virou a cabeça, seus olhos encontraram os de Elias. Não havia condenação naquele olhar, nenhuma raiva de um mundo que o havia esquecido. Havia apenas um amor tão profundo, tão poderoso, tão incondicional, que perfurou Elias até o âmago de seu ser. Era um amor que sabia seu nome, que entendia sua dor, que via seu medo. Era um amor que havia suportado essa agonia por ele, pessoalmente. Senhor, a carta começava: o mundo é tão barulhento e cheio de distrações, é tão fácil se desviar, mas eu não quero viver sem ti, não quero esquecer o que fizeste por mim. Por favor, guarda o meu coração, mantenha a minha fé forte. Mesmo que o mundo inteiro te esqueça, por favor, faz-me lembrar. Suas palavras eram cruas, sem rodeios, um grito desesperado do coração, mas eram verdadeiras. Jesus é real. Ele é o Filho de Deus, e Ele morreu por você. Ele te ama. O mundo tentou fazer você esquecer, mas o amor dele permanece. Você não está sozinho. Há esperança, há perdão. Volte para Ele. Volte para Deus enquanto ainda há tempo. Sua voz foi mais alta do que ele pretendia, cortando o ruído ambiente da manhã. Algumas pessoas viraram a cabeça, suas expressões uma mistura de surpresa e aborrecimento. Ele as ignorou, seu olhar fixo na correnteza infinita da humanidade. Ele é real! A visão recuou, mas seu calor permaneceu, uma brasa brilhante no centro do peito de Elias. O desespero sufocante que o havia esmagado sumiu, substituído por uma certeza profunda e inabalável. Ele não era o último guardião de uma memória esquecida. Ele era um mensageiro de um amor que não havia esquecido. A amnésia do mundo não mudou a verdade. Jesus era real. Seu sacrifício era real. Seu amor era uma constante eterna e imutável em um mundo que havia perdido sua âncora. Ele não era mais uma vítima do grande esquecimento. Agora era seu único oponente. Uma força silenciosa, nascida não de sua própria coragem,
mas do amor que acabara de testemunhar o preencheu. Ele sabia o que tinha que fazer. Não havia outra escolha. Permanecer em silêncio seria a verdadeira traição. Ele se levantou do chão, seus movimentos agora cheios de um propósito que antes estava ausente. Ele encontrou a velha e empoeirada Bíblia que havia desenterrado de uma caixa em seu porão mais cedo, uma relíquia de seus avós, que de alguma forma havia sobrevivido à limpeza. Suas páginas estavam quebradiças, sua capa gasta, mas parecia o objeto mais pesado e poderoso do mundo. Ele a apertou contra o peito, seu peso físico, uma presença reconfortante. Ele saiu de seu apartamento, não com o pânico frenético de suas excursões anteriores, mas com a calma e firme resolução de um soldado marchando para a batalha. O sol começava a nascer, projetando longas sombras pelas ruas e pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era um novo dia, não apenas no calendário do mundo, mas para ele. Ele encontrou um lugar em uma esquina movimentada, onde as pessoas já começavam seu trajeto matinal. Elas passavam apressadas, um rio de rostos presos em seus próprios mundos, alheias à decisão momentosa que se desenrolava em seu meio. Elias respirou fundo, o ar da cidade parecendo fresco e novo. O medo ainda estava lá, um leve tremor em suas mãos, um nó em seu estômago. Ele estava prestes a se tornar um espetáculo, um tolo, um pária em um mundo que valorizava a conformidade e a lógica material acima de tudo. Mas a memória da visão, o olhar nos olhos de Jesus, era mais forte que seu medo. A pergunta simples e honesta perfurou todo o ruído e a rejeição. Era uma rachadura no muro do esquecimento, um brilho de luz na escuridão opressiva. Tomado pela emoção, uma lágrima escorrendo pelo rosto, Elias se ajoelhou devagar no asfalto duro, se colocando à altura dela, pronto para responder à pergunta mais importante do universo. Moço, quem é Jesus? Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos, como sementes lançadas sobre o asfalto duro e impenetrável. O mundo não era só esquecido, era surdo por vontade própria, satisfeito com sua nova e oca realidade. Ele sentiu uma pontada de tristeza por eles, pela incapacidade de sequer reconhecerem o que haviam perdido. Justo quando uma onda de desânimo começava a tomar conta, ele a viu. Uma criança pequena, uma menininha de não mais que 6 ou 7 anos, tinha parado a poucos passos dele. Ela soltara a mão da mãe e ficou perfeitamente imóvel, a cabeça levemente inclinada. Enquanto os adultos passavam apressados, cheios de cinismo e indiferença, a criança apenas o observava, os olhos arregalados de pura e desarmada curiosidade. Não havia julgamento em seu olhar, nem zombaria, apenas um verdadeiro espanto. O barulho da rua, as risadas, os insultos, tudo parecia desaparecer. Naquele momento, só importava a conversa silenciosa entre o apelo desesperado dele e o olhar inocente dela. A menininha deu um passo hesitante à frente, enquanto a mãe impaciente chamava seu nome. A criança ignorou, com os olhos fixos em Elias. A verdade está aqui. Tudo o que vocês estão sentindo falta, a resposta para esse vazio, está tudo aqui. Ele continuou falando, a voz ficando rouca. Não era um sermão estruturado, era um testemunho, um aviso desesperado. Falava de um amor que o mundo havia esquecido, de uma paz que ele não conseguia compreender. Segurou a velha Bíblia, suas páginas tremulando na brisa da manhã. Eu me lembrava do amor daquela visão, e sabia que o ridículo deles não podia tocar a verdade. Um homem de agasalho zombou alto ao passar. Um grupo de adolescentes riu, tirando os celulares do bolso para gravar o maluco. Arranja um emprego de verdade. Alguém gritou de dentro de um carro que passava. Cada provocação, cada olhar de desprezo, era como um pequeno corte de papel em seu espírito. Mas a armadura de sua nova convicção permanecia firme. Outros foram mais diretos na rejeição. A reação foi imediata e exatamente como ele já esperava. A maioria das pessoas simplesmente o ignorou.
apressando o passo para se afastar do homem estranho na esquina. Tratavam-no como qualquer outro incômodo urbano, um obstáculo a ser contornado. Rostos fechados, ouvidos fechados também. A mãe hesitou, surpresa pelas palavras estranhas, um lampejo de confusão cruzando seu rosto, antes de puxar a filha de volta para o fluxo da multidão. Elias as observou partir, sentindo não derrota, mas uma vitória crescendo em seu coração. Ele havia plantado uma semente. Em um mundo de rocha estéril, uma única semente encontrou solo fértil. Conforme mãe e filha desapareciam na multidão, algo mudou na atmosfera ao redor de Elias. A pequena cena íntima não passou totalmente despercebida. Uma senhora idosa, sentada num banco próximo fingindo ler jornal, baixou o jornal devagar, com o olhar pensativo e atento. Um jovem de moletom, encostado numa parede e gravando Elias no celular para zombar, baixou o aparelho, substituindo o sorriso de deboche por uma expressão de contemplação. O encontro com a criança, em sua inocência e pureza, perfurou a armadura de alguns espectadores de um jeito que seus gritos não conseguiram. O sermão tinha falhado, mas a simples história de um amigo encontrou um ouvido atento. Mas, mãe, ele está me contando sobre o meu melhor amigo. Mas a menina não se mexeu. Ela manteve os olhos fixos em Elias, com um olhar de profunda reflexão em seu pequeno rosto. Vamos, querida, a gente vai se atrasar. Não incomode o moço. A mãe da criança, finalmente percebendo que a filha havia se afastado, voltou apressada, com uma expressão de impaciência no rosto. Jesus é o melhor amigo que você poderia imaginar ter. Ele é quem fez as estrelas, o sol e você. E ele te ama mais do que você pode imaginar. Tanto que ele faria qualquer coisa para garantir que você pudesse estar com ele para sempre. Essas palavras foram um bálsamo para o espírito ferido de Elias. Ali estava um coração ainda não endurecido, uma mente ainda não fechada pela nova lógica cínica do mundo. Ele viu nela não apenas uma criança, mas a primeira rachadura potencial no muro monolítico do esquecimento. Um profundo sentimento de gratidão o invadiu, e ele fez uma oração silenciosa de agradecimento por esse pequeno, milagroso momento de conexão. Ele sorriu, um sorriso genuíno, caloroso, que chegou aos olhos ainda brilhando de lágrimas. Elias não queria sobrecarregá-la com teologia complexa ou declarações grandiosas. Ele precisava responder à pergunta com a mesma pureza com que ela foi feita. Pensou na visão, naquele sentimento avassalador de amor pessoal que experimentou. Quem é Jesus? Ajoelhado no concreto frio, Elias olhou nos olhos curiosos da menina, e por um instante, todo o mundo pareceu se reduzir àquele espaço sagrado entre eles. As vaias da multidão, o barulho do trânsito, o peso profundo da sua solidão, tudo isso se dissolveu diante da pergunta simples e honesta dela. O ar de resistência do jovem se desfez, os ombros caíram, como se um grande peso tivesse sido retirado. Logo, outros começaram a se aproximar, atraídos pela intensidade silenciosa daquela cena. Uma família, um casal com seu filho, parou a correria da manhã. Um executivo afrouxou a gravata, a impaciência dando lugar à curiosidade. Formaram um pequeno círculo improvável na esquina movimentada, uma ilha de calma em meio ao caos. Elias leu versículos de sua Bíblia surrada, e aquelas palavras antigas, antes sem significado para o mundo, agora tinham o peso de uma revelação. Os rostos começaram a mudar. As linhas duras de estresse e apatia suavizaram. Alguém se ajoelhou. Outro chorou baixinho. Não era um espetáculo de avivamento barulhento, mas uma aurora sagrada e silenciosa, de lembrança nos corações de alguns. Basta uma vida, uma voz, um coração cheio de uma fé que se recusa a ser esquecida para reacender a alma de uma cidade inteira. O grupo crescia, e a atmosfera começava a mudar. O tom frio e cinzento da manhã da cidade dava lugar a uma luz dourada. As cores dos prédios, das roupas, do céu, tudo ficava mais vibrante, mais vivo.
A mudança era sutil no começo, depois mais pronunciada, como se a esperança renascesse num mundo que tinha esquecido seu nome. A senhora idosa no banco foi a primeira a se mover. Ela se levantou devagar, as articulações rígidas, e caminhou até onde Elias ainda estava ajoelhado. Parou diante dele por um momento, o rosto marcado por rugas e antigas tristezas. Moço, não ouço esse nome desde que era menina, como um sonho que não conseguia lembrar direito. Um amigo que me ama. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto enrugado dela. Por favor, me conte mais sobre esse Jesus. Elias sentiu uma onda de alegria. Levantou-se e segurou a mão da senhora, sua própria fé fortalecida pela esperança frágil dela. Ele começou a compartilhar, falando de graça e perdão, suas palavras agora um convite suave, não mais um grito desesperado. Enquanto conversava com a senhora, o jovem de moletom se aproximou, hesitante. Esse amigo de quem você fala, ele perdoa qualquer coisa? Quer dizer, tudo mesmo? A pergunta vinha carregada de arrependimento, quase uma confissão disfarçada de dúvida. Elias voltou-se para ele, o olhar cheio de compaixão. Ele perdoa tudo. O amor dele é maior do que qualquer erro que a gente possa cometer. É por isso que ele é o melhor amigo. Ele não vê só o que a gente fez. Ele vê quem fomos criados para ser. Essa não é uma pergunta para ser respondida de qualquer jeito. Ela exige uma honestidade radical. Ela nos empurra além das camadas superficiais da nossa identidade religiosa e nos faz encarar o núcleo da nossa convicção. Jesus é só um personagem histórico que você admira? Um mestre moral que você respeita? Ou é o Senhor ressuscitado que transformou sua vida? Sua oração é um ritual ou uma conversa real com um Deus vivo? Por quê? Num mundo que esqueceu, só um relacionamento real, vibrante e profundamente pessoal sobrevive. Só um amor verdadeiramente experimentado pode ser lembrado quando todo o resto some. A história de Elias termina, mas a pergunta mais importante agora paira no ar, esperando sua resposta silenciosa e honesta. E você? Se o mundo esquecesse Deus amanhã, se toda a Bíblia virasse pó, se toda a igreja desmoronasse, se ninguém mais lembrasse seu nome, você ainda lembraria? O amor dele estaria tão gravado no seu coração que nada poderia apagar? Você seria aquele que ficaria de pé, o guardião da chama? A história de Elias é mais do que um cenário fantástico. Ela é um espelho diante dos nossos próprios corações. Ela nos obriga a sair do conforto de um mundo onde a fé é uma linguagem comum, mesmo para quem não a fala fluentemente. Ela nos faz pensar sobre o verdadeiro fundamento da nossa crença. Será que nossa fé é apenas fruto da cultura, um conjunto de tradições herdadas dos nossos pais e reforçadas pela sociedade? É um belo prédio que visitamos aos domingos, admirando sua arquitetura e curtindo a comunidade. Mas um prédio do qual, no fundo, poderíamos abrir mão? Ou é algo mais profundo, tão entrelaçado à nossa essência, que sua ausência nos deixaria quebrados? Um relacionamento pessoal tão real que sua lembrança sobreviveria ao esquecimento coletivo do mundo? O cenário de um mundo que esquece Deus de uma hora para outra parece ficção científica, mas, de certa forma, o rumo do nosso tempo já aponta para isso. A voz da fé é empurrada para as margens, vista como irrelevante ou até silenciada no espaço público. A memória de Deus não está sendo apagada de forma dramática, mas sim por uma erosão lenta e constante. Ela se perde na busca incessante por bens materiais, é abafada pelo barulho digital e substituída pelo evangelho sedutor da autossuficiência e da verdade pessoal. Não precisamos de um evento sobrenatural para criar um mundo que esqueceu Deus. Estamos construindo isso, um momento distraído de cada vez. A história de Elias é um aviso, um retrato dramático do destino para onde caminhamos, se não ficarmos atentos. A possibilidade assustadora de um mundo sem a memória de Deus serve a um propósito maior: nos acordar para a urgência de conhecê-lo hoje. Essa história é um chamado à ação, não para nos preparar para um apocalipse hipotético,
mas para evitar o lento e pessoal apocalipse de uma fé esquecida nas nossas próprias vidas. O mais trágico no mundo de Elias não era apenas o esquecimento, mas o fato de que as pessoas nem sabiam o tesouro imenso que tinham perdido. Sentiam um vazio, uma falta de propósito, mas não tinham nome para isso. O convite de hoje é para nunca nos encontrarmos nessa posição. É um convite para buscar a Deus com paixão renovada, para trazê-lo do canto da nossa vida para o centro, onde ele deve estar. É um chamado para desligar o barulho e ouvir, para abrir a Bíblia, não como um livro antigo, mas como uma carta viva de amor e verdade escrita para você. É um convite para encontrar um lugar quieto e falar com Deus, não com palavras bonitas ou orações formais, mas com a linguagem honesta do seu próprio coração. Conte a Ele seus medos, dúvidas, alegrias e tristezas. A promessa não é que você vai encontrar um ser distante, mas um Salvador pessoal que já está ouvindo, esperando e te alcançando. A visão de Elias não foi um prêmio por fé perfeita, mas uma resposta ao seu clamor desesperado. Deus nos encontra na nossa fraqueza, não na nossa força. A promessa é antiga e verdadeira, como um farol para qualquer alma buscando abrigo. Ela foi escrita para todos os tempos, um convite divino que nunca expirou. Está escrito: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Esse é o segredo. Não é uma busca morna, nem uma curiosidade casual, mas uma entrega total. É a promessa de que, se você realmente quiser lembrar, se realmente quiser conhecer, Ele vai se revelar a você. A escolha é sua. Você não precisa esperar o mundo esquecer. Pode escolher lembrar, hoje, agora. Não deixe essa história ser só uma emoção passageira que some quando o próximo vídeo começar. Deixe que seja um catalisador. Se essa história tocou seu coração, se despertou em você um desejo por algo mais, não ignore esse sentimento. Esse é o primeiro sussurro da lembrança. Pare o que estiver fazendo. Pause o rolar infinito da sua vida e fale com Ele. Ele ainda está aí. Ele ainda está ouvindo. Ele não te esqueceu. E se você o buscar, vai descobrir que ele nunca esteve perdido. Você pode ser o Elias da sua própria vida, da sua família, da sua comunidade, escolhendo lembrar e compartilhar o amor que o mundo tenta tanto esquecer.